Nós estamos numa série de mensagens falando acerca dos sinais da volta de Cristo. Domingo passado nós falamos e terminamos de falar sobre o anticristo. O anticristo, essa figura que vai aparecer, está prestes a aparecer no cenário mundial e que vai governar toda a terra. Talvez não diretamente como muitos pensam, de ele ser o governante aqui do Brasil, por exemplo. Mas ele vai governar toda a terra, porque ele vai governar e vai influenciar os governantes dos países. É uma figura mundial que será ouvida e aceita por grande parte dos líderes dos países no mundo e que vai governar todo mundo, e ele está prestes a acontecer. Semana passada até saiu um boato na internet, e nós precisamos tomar cuidado com o boato de internet, amém, irmãos? Nem tudo que está na internet é verdade. Aliás, do meu ponto de vista, a maior parte do que está na internet é mentira, amém? Então cuidado ao divulgar uma mensagem que você não sabe se de fato é verdade. Eu estou dizendo o boato, não sei se é verdade, não sei se não é verdade, não tive tempo de pesquisar para ver se de fato isso aconteceu. Mas segundo os boatos da internet, o Papa Francisco, junto com a rainha da Inglaterra, Elizabeth, eles estão para anunciar um nome daquele que seria esse governante mundial. Pastor, isso é verdade? Não faço a mínima ideia, saiu o boato na internet, eu particularmente prefiro não acreditar, mas de fato, o que eu quero te dizer é que essa figura mundial, chamada anticristo, está para aparecer. Os irmãos estão aí? Agora olha para mim, eu falei para os irmãos que ele não vem contra Cristo, ele vem tentando tomar o lugar de Cristo, porque a Bíblia diz que ele vai se assentar no trono de Deus e vai querer ser Deus, ou seja, ele vai se assentar em Jerusalém, no templo em Jerusalém. O templo será reconstruído, o templo em Jerusalém será reconstruído, lá em Israel, e o anticristo vai se assentar nesse templo como se ele fosse Jesus Cristo, o Messias. Os irmãos estão aí? Amém. Preste atenção, quando Jesus foi crucificado, e ele foi sepultado em um sepulcro novo, diz a Bíblia, um sepulcro que pertencia a José de Arimateia, que era alguém do governo lá em Israel na época, e deu esse sepulcro para Jesus. O corpo de Jesus foi posto nesse sepulcro, e ficou lá a sexta-feira à tarde, ficou o sábado, o dia todo, mas no domingo pela manhã, a Bíblia diz que ele ressuscitou. Os irmãos estão aí? Jesus Cristo ressuscitou. Mas lá em Israel, os sacerdotes pagaram pessoas para espalhar a notícia de que o corpo foi roubado e que ele não ressuscitou, que na verdade os discípulos dele roubaram o corpo e esconderam o corpo para que as pessoas pensassem que ele tinha ressuscitado. E essa notícia, até hoje, é a notícia que predomina em Israel. Então, para os judeus, para o povo de Israel, para a grande maioria, obviamente há judeus convertidos, mas para a grande maioria dos judeus, Jesus ainda não veio. Porque aquele Jesus que veio, aquele Messias que veio, não é o Cristo. Aquele lá foi um grande profeta, foi um grande homem de Deus, mas ele não é o Messias, porque o Messias, ele vai ressuscitar e vai governar Israel. E aquele não ressuscitou e também não governou Israel. Então, ele não é o Messias. E eles estão esperando um Messias. Amém, irmãos? Eles estão esperando o Messias que ainda não veio. Quantos estão aqui? O que eles estão fazendo? Preste atenção. Quem é que vai se apresentar como Messias? O anticristo. Mas para ele se apresentar como Messias, ele precisa cumprir umas características que a palavra de Deus já declara. Os irmãos estão aí? Quantos estão aí? E qual é dentre as características,
Uma delas abre a sua Bíblia, vai lá em Malaquias. Malaquias, o último profeta do Antigo Testamento. Malaquias, capítulo de número 4, verso de número 5. Eis que eu vos enviarei o profeta, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Olha para mim. Você se lembra, se você já leu a palavra de Deus, se você não leu, você precisa ler, que Elias não morreu. Amém? Elias foi levado ao céu. Foi levado ao céu não numa carruagem de fogo. Amém, irmãos? Foi levado ao céu num redemoinho. Amém? E quando ele foi levado ao céu no redemoinho, apareceram carruagens de fogo. Mas ele não foi na carruagem de fogo, como mostra a maior parte dos desenhos que tem de Elias. Ele foi num redemoinho. Ele não morreu, ele foi levado ao céu. A promessa de Deus é que, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, ele vai enviar primeiro Elias. Ou seja, a ideia na cabeça do judeu é: Elias vai voltar para a terra. Antes que venha o Messias, o Elias tem que voltar para a terra. Os irmãos estão aí? Diga assim, qual é o problema? O Elias já veio. Ele foi ao céu e ele já voltou. Pastor, como assim? Abre a sua Bíblia lá em Mateus. Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo de número 11. Diz assim a palavra, verso 12. E desde os dias de João, o Batista, até agora, se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele, porque todos os profetas e a lei profetizaram até João é o último, amém? E se quereis dar crédito, é este o Elias que havia de vir. Quem que é o Elias que havia de vir? Quem? João. João Batista. Os irmãos estão aí ou não? Olha para mim. Lá no Antigo Testamento tinha a profecia. Antes de vir o grande e terrível dia do Senhor, eu vou enviar Elias. O que eles ficaram esperando? O próprio Elias. Consegue entender ou não? Mas quem era o Elias? Pastor, João Batista é Elias? Não, presta atenção. Mas a profecia dizia que o Elias que viria, não necessariamente era o Elias que foi para o céu, mas alguém que viria restaurar o caminho para o Senhor. E quem que foi que apresentou Jesus para o mundo? João Batista. Ele pregava e dizia: olha, eu batizo com água, mas no meio de vós está um que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, um que eu não sou digno de desatar as sandálias dos pés. Aí certo dia, ele está batizando lá no Jordão, aparece Jesus. Ele aponta para Jesus e diz assim, ó: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou seja, João preparou o caminho para Jesus. Por quê? Porque antes de vir o Messias, o Elias tem que vir, mas o Elias já veio. Diga assim, qual é o problema? Como os judeus não creem que Jesus era o Cristo, eles não creem também que João era o Elias que havia de vir. Abra a sua Bíblia lá em Mateus 17. Mateus capítulo 17, verso de número 10. Diz assim: e os seus discípulos o interrogaram dizendo: por que dizem então os escribas que é necessário que Elias venha primeiro? Ó a pergunta. E Jesus respondendo disse-lhes: em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as... Mas digo-vos que Elias já veio e não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim farão eles também padecer o Filho.
Então entenderam os discípulos que lhe falara de João o... Quem era o João? Quem era o Elias que tinha que vir? Agora olha para mim. Como os judeus não creem que Jesus era o Messias, eles também não creem que João era o Elias. Então olha para mim. De onde entra o falso profeta? O anticristo vai tentar tomar o lugar de Cristo, sim ou não? Mas antes de Cristo vir, quem é que tem que vir? O Elias, um profeta. Consegue entender? Então vai se levantar um falso profeta para preparar o caminho para o anticristo. Os irmãos estão aí? Conseguiu entender? Ficou claro para os irmãos? Sim ou não? E esse cara vai enganar muita gente. Agora sim, abra lá em Apocalipse capítulo 13, para a gente ver quais serão as características desse homem que está muito prestes a vir sobre a terra. Capítulo 13, verso 11. A besta que sobe da terra. Vi subir da terra outra besta, tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, e falava como o... Quem é o dragão? Diabo, lembra? Amém, irmãos? Essa besta, esse homem também vai falar como o diabo. Verso 12. E exerce todo o poder da primeira besta, o anticristo. A primeira besta é o anticristo, na sua presença. E faz que a terra e os que nela habitam, preste atenção, adorem a primeira besta, cuja chaga mortal foi curada. Lembra que ele vai morrer e ressuscitar? Essa segunda besta, que é o falso profeta, ele não quer adoração para ele. Consegue entender? Ele exerce poder, ele tem poder, ele faz sinais, prodígios, mas ele não quer que adorem ele. Ele quer que adorem a primeira besta. Quem é a primeira besta? O anticristo. Os irmãos estão aí? Então observe. Da mesma forma que João disse, eu não sou digno de desatar a sandália dos pés, ele é o Cordeiro de Deus, da mesma forma o falso profeta vai dizer, eu não quero que vocês me adorem, porque eu não sou o Cristo. O Cristo é ele. Qual que é o problema? Diga qual? É que ele não é o Cristo. Ele é o anticristo. Os irmãos estão aí? Observe, verso de número 13. Olha que interessante. E faz grandes sinais. Esse homem vai fazer grandes sinais. De maneira que até fogo faz descer do céu à terra, à vista dos homens. Olha para mim. Ele faz muitos sinais, vai fazer muitos sinais, inclusive fazer descer fogo do céu na terra, na frente de todo mundo. Será que as pessoas vão acreditar nele? E olha o detalhe, preste atenção. Quem é que tem que vir antes do grande e terrível dia do Senhor? Quem? Quem? Fala forte, quem? Elias. Qual era a maior característica de Elias? Fazer descer fogo do céu. Abra sua Bíblia lá marque aqui Apocalipse, não desmarque aí, a gente vai voltar para cá. Abra sua Bíblia lá em 2 Reis, segundo livro dos Reis, capítulo 1, verso 10. Mas Elias respondeu e disse ao capitão de 50, se eu, pois, sou homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma a ti e os teus 50. Então fogo desceu e consumiu a ele e aos 50. E tornou o rei a enviar-lhe outro capitão de 50, com os seus 50. E lhe respondeu, dizendo, homem de Deus, assim diz o rei, desce depressa. Respondeu Elias, se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma a ti e os teus
50. Então o fogo de Deus desceu do céu e consumiu a ele e os seus. Presta atenção, o que Elias fazia o tempo todo? Fazer descer fogo. E, olha para mim, a profecia diz que antes do Messias, ou antes do grande e terrível dia do Senhor, Elias tem que vir. Amém? Jesus disse que o Elias que tinha que vir era o próprio João, mas ninguém acreditou. Agora vem um homem que faz as mesmas coisas que Elias faz. Será que os judeus vão acreditar agora? Com certeza. Porque se Elias tinha que vir, esse é o Elias. Olha aí, faz chover fogo do céu. E se o Elias que tinha que vir está dizendo que esse cara aqui é o Cristo, então ele é o Cristo. E é aí que o anticristo se assenta no poder em Jerusalém, de onde ele vai governar toda a terra. Os irmãos estão aí? Olhe para mim, pastor, isso parece algo muito fantasioso. Deixa eu dizer para você, irmão, isso está prestes a acontecer. Muito em breve nós teremos um governo mundial sobre a face da terra. Ouça o que eu estou te dizendo. E eu estou fazendo questão de gravar todas essas mensagens e colocar para as pessoas assistirem. Por quê, pastor? Porque acredite, irmão, tem muitas pessoas que vão ouvir isso aqui depois que isso acontecer. E depois que os vencedores já tiverem sido arrebatados da terra. Pessoas vão assistir, porque presta atenção, quando isso acontecer, as pessoas vão querer saber. E eu estou dizendo, o governo mundial que está prestes a vir sobre a terra é o governo do anticristo, que será apoiado pelo falso profeta. Os irmãos estão aí? Quantos estão aí? Como não acreditar em alguém que faz sinais? Como não acreditar em algo que você está vendo? Não é uma... Você está lá e o cara faz chover fogo do céu. Como dizer que esse homem não é de Deus? Como dizer que ele não é alguém de Deus? É muito fácil ser enganado quando existem sinais. Por isso que a maioria dos mercenários que estão dentro da igreja de Cristo, se aproveitando dela, usa de falsos sinais para tirar dinheiro das pessoas. Os irmãos estão aí? É isso que eles usam. Quantas vezes, e olha para mim, eu não estou dizendo que Deus não faz, amém, irmãos? Eu não quero dizer que Deus não faz, Deus faz o que Ele quiser fazer. Os irmãos estão aí? Mas quantas vezes você ouve, o fulano que faz nascer dente de ouro, o ciclano que aparece dinheiro na conta, não sei de onde. Presta atenção, pastor, Deus pode fazer? Deus faz o que Ele quiser fazer, a hora que Ele quiser fazer. Mas acredite, há muitos mercenários dentro da igreja de Cristo, se aproveitando dela, falando de sinais. Então, vem aqui que eu vou resolver o seu casamento em 7 dias. Mas quem não quer? Está com 30 anos de programa de casamento? Consegue entender? Quem é que não quer resolver? Vem aqui que você vai prosperar e a sua vida financeira agora vai ser muito, você vai ficar rico. Estou trabalhando desde que eu tenho 9 anos de idade, agora eu posso ficar rico num dia só? Eu não vou? E é assim que muitos são enganados, e é assim que ele vai enganar a muitos naquele tempo, fazendo... Detalhe, os de hoje não fazem nada, ele vai fazer de verdade. Os irmãos estão aí? Quantos estão aí? Os irmãos ficam meio bravos quando eu falo isso. Os que me ouvem lá na internet. Os que usam os sinais para enganar as pessoas. Eles ficam bravos comigo, mas não tem problema. É 2 trabalhos, um de ficar bravo e um de amansar depois. Olha para mim, irmãos. Isso vai acontecer. Sabe qual que é o recado de Jesus sempre, quando Ele falava disso? Vigiai, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Fique atento, fique preparado. Olha para mim, irmãos. Esse é o tempo oportuno de nós buscarmos a Deus. Amém? Essas pessoas que passaram pelo encontro esse final de semana, não deixe essa chama morrer no seu coração. Continue, fique firme, busque ao Senhor, estude a palavra, entenda a palavra, busque. Por quê?
Porque nós estamos muito próximos do fim, irmãos. A Bíblia diz que houve um tempo em que Deus decidiu destruir toda a terra, no tempo de Noé, e pediu que Noé construísse uma arca. E disse: Noé, faz uma arca porque vai vir um dilúvio sobre a terra, e a terra vai encher de água. E Noé começou a construir a arca, e o apóstolo Pedro diz que Noé era um pregoeiro da palavra. Enquanto Noé construía a arca, e provavelmente ele construía a arca no seco, não em um rio, e ele pregava a palavra às pessoas. Sabe o que as pessoas diziam? Tá louco, tá doido. Desde que presta atenção, naquela época as pessoas viviam muito. 900 anos, 800, já imaginou? Você viver 800 anos, 900 anos? Eu fico imaginando, né? É viver bastante. E presta atenção, talvez muitos daqueles com 600, 700 anos, ouvindo Noé pregar, diziam assim: desde que eu nasci e me entendo por gente, o mundo é assim? Vai mudar agora? Vai acabar agora? Você está ficando louco, Noé. Até que a Bíblia diz que Noé entrou na arca com a sua família. Deus fechou a porta e começou a chover. E romperam-se as fontes do abismo e a terra começou a encher de água. E agora? Agora vamos correr para a arca. Qual que é o problema? Deus fechou a porta. Tem muitos pastores como eu pregando: o fim está chegando, o anticristo está chegando, o falso profeta está chegando, Jesus está voltando. E tem muita gente que olha e fala assim: pastor, para com isso. Eu estou na flor da minha... Eu comecei a fazer faculdade agora, estou na flor da minha idade. Desde que eu me entendo por gente, a terra é assim. Deixa eu te dizer uma coisa. Da mesma forma que Deus fechou a arca por fora, haverá o arrebatamento da igreja, dos vencedores, e não haverá o que fazer. Olha para mim, se entregue para Deus. Preste atenção, não é se entregar para uma igreja, é se entregar para Deus. Amém? Não é se entregar para a comunidade BC, é se entregar para Jesus Cristo. Viver para Ele, levar a palavra de Deus a sério. É disso que eu estou falando. É você querer de fato honrar a Deus com a sua vida. É você querer viver para Deus. É disso que eu estou falando. Não é você apenas pertencer a uma igreja. Não é você fazer parte de uma igreja. É você pertencer ao corpo de Cristo. Porque, irmãos, nós estamos perto do fim. E nós precisamos estar prontos para isso. Existe uma coisa na minha vida que eu não troco por nada. Por absolutamente nada. Que é a paz de poder todas as noites colocar minha cabeça no travesseiro e saber que eu estou fazendo tudo o que eu tenho que fazer para Deus. Sabe? Ter a consciência de fazer o que eu preciso, de saber que eu estou fazendo o que eu tenho que fazer. E de saber que se o Senhor Jesus voltar, eu estou vigilante e totalmente entregue para Ele. Sem reservas, sem reservas. Eu não tenho reservas na minha vida. Você também não deveria ter reservas na sua vida para Deus. Se entregar completamente. Presta atenção, a igreja de Jesus Cristo, ao mesmo tempo que ela pregou o Evangelho, ela também atrapalhou as pessoas a viverem o Evangelho. Por quê, pastor? Porque, presta atenção, as pessoas têm a ideia de que fazer parte do corpo de Cristo é frequentar uma reunião no domingo à tarde. E vai além disso, irmão. É viver para Ele. Consegue entender? Vai além de você. Pastor, olha como que eu já vim no culto. Tá bom, isso é o começo. É o começo. Agora você precisa verdadeiramente entregar a sua vida para o Senhor, para que você não fique aqui, para viver esse tempo tenebroso que está por vir sobre a terra. Os irmãos estão aí? Preste atenção, irmão. Haverá um tempo de calamidade total. Eu ainda não falei das pragas que vão vir sobre a terra. A gente vai chegar lá. Coisas terríveis. A Bíblia diz que os homens procurarão a morte, e a morte fugirá deles. E eu fico pensando, porque você vai visitar pessoas no hospital com câncer, no estado terminal,
sofrendo, e a pessoa ainda quer viver. Ela quer lutar pela vida. Eu fico pensando qual é o sofrimento que leva um homem a querer a morte. Olha para mim, eu não quero te amedrontar. Amém, irmãos? Pastor, está me deixando com medo. Não é isso, não é isso. Eu quero dizer para você que você precisa estar vigilante, atento. Pastor, você tem medo? Eu não tenho medo. Por quê? Porque eu estou entregue para Deus. É medo do quê? Entende? A Bíblia diz que aqueles que guardam a palavra da perseverança de Cristo também serão guardados da tribulação que há de vir sobre a terra. Eu não vou enfrentar anticristo. Eu não vou enfrentar falso profeta. Eu não vou viver isso aqui. Por quê? Porque eu tenho uma firme esperança, como diz o apóstolo Paulo, que o Senhor Jesus está vindo para me buscar. E é assim que você precisa viver também, crendo, sabendo que o Senhor Jesus está às portas. Amém, irmãos? Olhe para mim, ouça isso como palavra de Deus. Vigiai, estai atentos, porque o Senhor Jesus Cristo está por voltar para a terra. Talvez você que participou do encontro, ou você que é novo na fé, fala, pastor, eu não estou entendendo muita coisa. Ótimo! É uma boa oportunidade para você agora começar a pensar nessas coisas. E começar a entender essas coisas. É uma ótima oportunidade para você. Espera aí, então quer dizer que Jesus vai voltar para a terra? Como é que é esse negócio? Ele volta para fazer o quê? Quanto tempo ele fica aqui? Consegue entender? E começar a descobrir e a palavra de Deus ser desvendada diante dos seus olhos. Amém, irmãos? Os irmãos estão aí? Amém. Quantos conseguem entender? Amém. Jesus contou uma parábola sobre a volta dele. É a parábola das 10 virgens. Sabe o que eu acho interessante naquela parábola? 5 virgens eram loucas, 5 loucas e 5 sábias. Presta atenção. Sabe qual que me deixa intrigado naquela parábola? Que a Bíblia diz que as 10 dormiram enquanto esperavam. E precisaram ser acordadas. Porque quando o esposo veio, elas estavam dormindo. Sabe como é que eu vejo as pessoas? A maioria delas, com relação à volta de Jesus, dormindo. Como se isso não fosse acontecer. Mas vai acontecer, irmãos. Vai acontecer. Eu lembro de uma canção bem antiga. Só quem é crente há muito tempo vai conhecer essa canção. Que dizia assim: brevemente se ouvirá uma notícia que um povo desapareceu. Era um povo muito humilde que aqui tanto sofreu. Aquele povo era o povo de Deus. Quantos se lembram? Ninguém se lembra? Onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nenhum irmão? Esqueci o resto. Onde está o povo barulhento? Onde está aquela igreja barulhenta da esquina que ficava perturbando o povo? Foi. Porta fechou. Amém, irmãos? Amém. Acreditem, a terra ainda vai sentir falta do povo barulhento. Os irmãos estão aí? Amém. Jesus Cristo está voltando. O falso profeta vai aparecer, vai anunciar o anticristo vai se assentar no trono para governar a terra. Não é que ele vai governar todas as nações, os países, ele vai influenciar os líderes mundiais. Haverá uma só lei, haverá uma só religião, haverá uma só moeda, isso está prestes a acontecer. Os irmãos estão aí? Olha só o que aconteceu essa semana. Estão desconfiados de que esse vírus, esse coronavírus, é só mais um vírus fabricado. Os irmãos estão aí? Fabricado por quem? Pela China.
E por quê? Quando acontece qualquer catástrofe na Terra, qualquer coisa ruim, acontece um fenômeno com o dólar. O dólar sobe. Consegue entender ou não? Olha o tanto que o dólar subiu. Então, algumas pessoas estão dizendo, não posso afirmar que é verdade, que a China desenvolve vírus para colocar o mundo em pânico, para que o dólar suba. Por quê? Porque a China compra dólar e solta o vírus. Quando o vírus aparece, o dólar sobe. Quando o dólar sobe, a China... Existe um cara lá que diz que ela ganhou mais de 90, sei lá quanto que é, bilhões, trilhões de dólares com esse vírus. Olhe para mim. Sabendo disso, as nações estão se movimentando. Diga assim, que movimento? Nós temos que fazer uma moeda só. Consegue entender? Porque olha para mim. Nossa moeda é o real, sim ou não? Quanto que vale o real em frente ao dólar? $1 está 4,50. Se o dólar lá sobe, se o dólar lá sobe, o que acontece com o nosso real? Mas se fosse uma moeda só, em todo mundo? Ninguém perderia nada. Olha que ideia genial. Consegue entender? Mas essa ideia já é governo do anticristo. Isso vai acontecer. Os irmãos estão aí? Amém. Jesus está voltando, irmão. Como dizia o meu pai quando estava muito bravo comigo, que ele queria me dar umas cintadas, ele dizia assim, ó, coloque a sua barba de molho. Quem já ouviu essa expressão? Não sei o que significa, mas era a ideia de tome cuidado, porque as coisas tá para ficar ruim. Então eu digo a você, parafraseando o meu pai, coloque a sua barba de molho. Jesus está voltando. A pergunta é, como é que você tem vivido a sua vida? Que importância você dá para isso? Que o Senhor e o Espírito de Deus possa transformar nosso coração, a ponto de nos dar um coração totalmente quebrantado e que viva para Ele, para o Senhor. Amém, irmãos? Amém. Os irmãos estão aí?